12:02, temperatura marcando 33 graus na Terra das Cataratas. Ô, calorzinho bom, hein? Isso nessa que estamos sexta-feira. no outono ainda. Exato, e tá começando agora a nossa roda de conversa. Quem tá com a gente nessa manhã de sexta-feira é a Áurea Cecília da Fonseca, diretora superintendente do FOSPREV. Boa tarde, bom dia, Áurea. Boa tarde, bom dia. Já que a gente não sabe, né? Você já almoçou? Não. Então é bom dia, né? Pra nós é bom dia. Pra mim é bom dia também. Áurea, a Prefeitura Municipal de Foz protocolou na Câmara de Vereadores o projeto de lei aí para tentar reestruturar financeiramente o Fundo de Previdência Social do município de Foz. Dessa vez vai dar certo? Esperamos que sim. Estamos confiantes de que foi um primeiro passo importante que foi dado, né? Para a solução de um problema que vem de longa data, né? Já é de conhecimento de todos, né, que desde 93, quando os servidores do município passou do regime seletista para o estatutário, que deveria ter sido criado um fundo lá naquela época, né? Para fazer um caixa, digamos assim, eu vou falar de uma forma mais simples para as pessoas entenderem. Com certeza, pode. Para fazer um caixa para poder arcar com a aposentadoria no futuro. Naquele momento, lá atrás, em 93, não foi feito. Aliás, até foi feito, mas aí foi extinto, né? O antigo FAPEM, que durou menos de um ano e ficou sem criar esse caixa para fazer frente às aposentadorias no futuro, conforme o servidor vinha se aposentando. E agora, com isso, criou-se um déficit, né, grande na previdência do município. Então, quando foi criada e reestruturado o fundo de previdência, né, porque daí foi realmente criado a FOSPREV, e foi nesse momento criado 2 fundos daí, o fundo financeiro, que daí ele já nasceu deficitário porque ele já trouxe um déficit, né, de um período que faltou contribuição, e o fundo previdenciário, que daí ele já nasceu com superávit, que o fundo financeiro ele é composto por servidores que entrou no município até dezembro de 98, e o fundo previdenciário dos servidores contratados dessa data em diante. Então, ou seja, esse fundo novo tá tudo bonitinho com mas os mais antigos daí estão com tem um déficit grande. Isso quer dizer que se hoje uma pessoa se aposenta, ela corre o risco de não ter dinheiro para receber essa aposentadoria? O fundo não tem esse dinheiro para bancar a aposentadoria dela? Hoje o fundo financeiro não tem, mas é responsabilidade do município, e isso está na lei. Quando foi revogado o FAPEM lá, que eu disse que foi criado um fundo que durou menos de um ano, quando foi extinto aquele fundo, na lei que o extinguiu, o município é obrigado a arcar com as despesas das aposentadorias, né? Desse grupo. Então, assim, não creio que haja um risco, né? Não diria que seria um risco de ficar sem receber, mas cria um problema de ordem fiscal, né? E financeira para o município, sim. Porque foram muitos anos que se deixou de fazer esse caixa para arcar com essas aposentadorias agora. E como o tempo passou e passa rápido, né? Hoje nós temos em torno de 2.500 servidores aposentados. E então essa conta cresceu, né? Então acaba criando um problema tanto de ordem financeira como de ordem fiscal, porque todo recurso utilizado para fazer pagamento da folha dos aposentados, ele incide em índice de pessoal. O que é o índice de pessoal? Para as pessoas entenderem o que é isso, qual que é o impacto que isso causa. O índice de pessoal é o limite que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o município pode gastar com pessoal. Então, ele é até 51%, né, que é o valor, o limite prudencial, 51% da receita corrente líquida, não é todo o orçamento do município. Então, não pode ultrapassar. Então, mas como somando a folha, tanto a folha dos servidores da ativa, daí mais essa conta do fundo de previdência, que o município, como disse na lei, é obrigado a aportar para poder fazer frente ao pagamento, soma-se tudo. E isso ultrapassa o índice de pessoal. E é esse o problema que o município está enfrentando agora. E qual foi a proposta que vocês apresentaram para tentar equilibrar esses 2 fundos? Então, a proposta foi o seguinte, é um modelo que foi aplicado em Campinas, São Paulo,
Inclusive, esse mesmo sistema já passou pelo crivo da Secretaria da Previdência e houve aprovação. Que essa questão de déficit de fundo de previdência não é um privilégio só nosso, é do país inteiro, né? Então, o que eles fizeram lá e que foi replicado pelo Executivo, foi replicado aqui. O município repassou direitos, né? E qual que seria esse direito? Seria a arrecadação de imposto de renda, que é descontada da folha do próprio servidor, né? Então, todo esse valor arrecadado de imposto de renda da folha, ele vai repassar, né, após a aprovação dessa lei, para o fundo previdenciário, que é o fundo bom. Que é o fundo bom, superavitário. E, uma vez ele criando um superávit, né, deste fundo, ele vai pegar uma massa de servidor, um grupo de servidor de 1.482 e vai repassar para o fundo. Tira do fundo ruim para colocar no fundo bom. Sai do fundo financeiro, que é o deficitário, e passa para o previdenciário, que é o superavitário. Por que qual a diferença de se pagar esse grupo em um grupo e em outro? Se o município continuar pagando essa folha, complementando essa folha hoje no fundo financeiro, que hoje está na ordem de, ele complementa, além do repasse da contribuição normal, ele repassa mais 4,5 milhões, às vezes 5, dependendo do fluxo. Por mês, isso. Por mês. Isso tudo incide em índice de pessoal, porque ele está aportando para o fundo financeiro como despesa corrente. Ao passo que ele criando um superávit no fundo previdenciário, que tem um recurso hoje na ordem de 430 milhões, uma vez ele aumentando o superávit desse fundo previdenciário e aí ele transferindo esse grupo para o fundo previdenciário, ele pode fazer o pagamento no fundo previdenciário, e esse recurso que ele está repassando, vai continuar repassando para o fundo previdenciário para cobrir essa despesa nova, né, que daí criou no fundo previdenciário, não entra em índice de pessoal. Vai pagar a conta lá atrás. Isso. Mas como o fundo ele tem um recurso, utiliza esse recurso para pagar a folha, e o que está aportando... Que é descontado dos funcionários? Isso. E aí esse recurso que vai sendo aportado, ele fica investido. Então, uma vez, e a lei dá essa permissão, que uma vez que você repasse recurso para cobertura de déficit atuarial é a conta que eu tenho para pagar lá na frente. A dívida. Isso, a dívida lá na frente. Uma vez que você repasse esse recurso para cobertura de déficit atuarial, você pode deve manter ela numa conta separada, e aí não incide em índice de pessoal. Esse é um benefício que a lei dá. Né? E daí esse movimento de fazer esse aporte e puxar o grupo do fundo ruim, digamos, para o fundo bom, ele vai acontecer com uma certa frequência, um período de quanto tempo? Então, isso chama revisão de segregação de massa dinâmico. Então, ele é uma revisão. É uma revisão, porque hoje a gente tem a segregação de massa, né? Já existe a segregação de massa, né? Por isso que tem 2 grupos, financeiro e previdenciário. Então, isso é um processo de uma revisão. É uma revisão porque vai mexer na forma como ela está constituída hoje, fazendo essa transferência de pessoas de um grupo para o outro. Então, esse foi a forma que se buscou para resolver a questão fiscal do município, né? Porque com esse pagamento direto na folha do fundo financeiro, isso tudo incidia em índice de pessoal, e aí causa um problema fiscal para o município, né? E é uma forma também de não impactar de uma forma muito grande, né? De uma vez só os cofres públicos. Então, por isso que a ideia é se fazer esse processo anualmente, né? Todo ano é obrigado a se fazer uma reavaliação atuarial, para poder saber
como que está esse fluxo, né? Entre receita e despesas dos fundos para buscar tomar medida para saneamento. A ideia é trazer todo mundo do financeiro que está deficitário para esse fundo previdenciário. Então, 1.400 pessoas vêm agora, se aprovada essa lei lá na Câmara. Esses 1.400 vêm para o fundo previdenciário e depois de quanto tempo esses... Um ano? Um ano. Um ano vai e faz outro, né? Outro grupo. Mas não necessariamente 1.000 e pouco, dependendo de como está. Dependendo do quanto que o município vai ter pernas financeiras, né? Para poder criar um outro superávit lá no fundo previdenciário, vai ser de acordo com o montante de pessoa que será transferida. Entendi. Olha, esse projeto vocês discutiram entre o pessoal da prefeitura e com os servidores também, né? Sim, ele foi amplamente discutido, foi formado 2 comissões, uma comissão mais ampla com a participação dos sindicatos e o outro grupo técnico, né? Para estudar a viabilidade financeira, orçamentária, né? Para fazer o estudo mais técnico para a construção dessa proposta. Por que demorou? Desculpa, você deu uma respirada, achei que você tinha terminado. Não, mas é isso mesmo. Então, foi bem discutido isso. Então, o grupo técnico concluiu o trabalho, apresentou para o grupo maior, né, para essa comissão maior formada o prefeito, inclusive faz parte dessa comissão, o secretário de administração, o nosso diretor financeiro da Fosprev. A gente alimentou com todas as informações de estudos atuariais que é exigido pela legislação, e o município divulgou isso de uma forma muito ampla, né, entre os sindicatos. Houve a concordância do sindicato e aí sim fechou-se o projeto, né, com algumas sugestões também dos membros do conselho. A Fosprev tem 2 conselhos, né, eles são muito atuantes também. E foi fácil chegar num acordo ou não? Não, houve... Qual que era a maior resistência? Né? A maior resistência era do grupo que estava no lado bom, não queria perder... Lógico, porque o fundo previdenciário é um fundo superavitário, tá bem, né? Então, e é compreensível que causa uma certa insegurança. Mas está vindo uma conta aqui e de repente meu fundo pode ficar deficitário e a gente vai estar no mesmo problema do fundo financeiro. Só que, na verdade, isso não corre o risco de acontecer. Primeiro, porque o município já passou a garantia, né, de como que vai ser pago, né? Então, ele já criou... eu vou usar o exemplo aqui que o Reginaldo, nosso diretor financeiro, usa. É como se você tem uma casa, você ampliou essa casa de uma forma que dê condição de você trazer mais gente para dentro dela. Primeiro você amplia, depois você traz mais gente. Então foi mais ou menos isso que a gente fez. Aí você traz o pessoal que tá lá no barraquinho de madeira para dentro da casa bonita. É mais ou menos assim, mas pelo menos houve a reforma antes, né? Que é criar um superávit com essa margem de segurança, né? E esse superávit é o suficiente que cubra esse grupo que está sendo migrado com uma margem de segurança de 15%. Você acredita que até quando, com esse processo aí, pode ser resolvido todo esse problema? Vai levar um pouco de tempo ainda, né? Mas eu acho que esse primeiro passo foi um pequeno passo que não resolve todo o problema, é claro, a gente tem consciência disso, mas eu digo que é um pequeno passo gigante, porque faz muitos anos que se discute Ninguém queria pegar esse problema, né? E não saía do lugar. Então, pelo menos é um primeiro passo, né? E que, de certa forma, começa a solucionar a questão do déficit do fundo e sem também inviabilizar o município, porque a gente também não pode esquecer que o município tem outras demandas, né? Área de saúde, educação, e que isso não pode parar, a gente tem consciência disso. E agora esperar a Câmara votar, né? Tomara que votem logo, né, Áurea? Mas acho que sim, eles ontem foi feita uma apresentação, entenderam bem, questionaram, foi tirado dúvida, os técnicos que participaram dessa equipe, estudo técnico, né, fez a apresentação, foi tirado todas as dúvidas. Não creio que
possa haver algum empecilho, não. Maravilha. A gente fica torcendo aqui para que dê tudo certo. Exatamente. Eu quero te agradecer por essa aula. Adorei o jeito que você conversa e conta sobre esse assunto, que é um assunto pesado. Você deixa de um jeito fácil que dá pra gente entender. Obrigada mesmo, tá? Obrigada, eu que agradeço. Valeu, um bom trabalho pra ti. Volte sempre. E a gente volta daqui a pouquinho, vamos falar com o Maranink sobre o gigante branco, né? O nosso centro de convenções. Elefante branco ou gigante.